de acentuação. Vocês, durante as férias, perceberam alguma coisa sobre acentuação? Chamou atenção algum acento em alguma palavra? Ontem eu estava vendo um documentário que a empresa que documenta todas as palavras que tinha acento e cedilha eu trocava por um ponto de interrogação. Ah, tá, na Daí, digitação, assim, né? sim, Na programação? acho que não, tipo, não reconhecia os acentos e Aham, daí ficava com ponto de interrogação. sim. É chato, né? É Um chato monte de de coisa. ver um filme assim. Claro que daqui a pouco a gente se acostuma que aquilo ali, a gente não olha mais, a gente já olha e pensa que é são, quando tem um ponto de interrogação. É alguma coisa na programação que foi lida assim. Vocês já estão vendo um quadro preto aí? Já. Tá. Então, para ver a nossa próxima regra de acentuação, nós temos que lembrar esses encontros vocálicos que estão aí na tela, que são quando quando é um encontro de vogal, ó, vocálico, tá? Tem a ver com vogal. Quando eles estão na mesma sílaba, na verdade não são duas vogais, são uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal. O que isso significa? Que na língua portuguesa, cada sílaba só pode ter uma vogal, com a força toda dela. Se tiver uma outra junto, ela não é uma vogal. O que ela é? Como é o nome que ela recebe? Não entendi. Se nós temos como na palavra papai, ó, papai, nós temos duas sílabas. E nessa sílaba aqui, aparentemente, eu tenho duas vogais, o A e o I. Só que eu estou dizendo para vocês que cada sílaba só pode ter uma vogal. Então, o que que essa outra vogal aqui é? Como é o nome que ela recebe neste caso? Semivogal. Semivogal. Muito bem. O que quer dizer semi? Quase Que uma vogal. quase a metade, né? Semicírculo é um círculo pela metade, tá? Então, ela é uma vogal com fraca, vamos dizer assim. Inclusive, em muitas línguas, em vez de I, quando ela é uma semivogal, vai ser um J. Vocês já devem ter ouvido, visto, escrito, né? O nome de uma mulher, Sônia, por exemplo. Assim, já viram? Alguém já viu isso? Sônia com J? Ou então, Nastácia, assim, ó, Nastácia, com J em vez de I. Em outras línguas, esse J, na verdade, ele não vai ser lido Nastácia, Sonja, vai ser lido Sônia, Nastácia, porque é um I semivogal, Eu já tá? vi Juan. Já viu? Juan. Tem... Hã? Juan. Com J no começo. Juan? O J faz o som de R. Sim, em espanhol, né? Ele não chega a ser bem um R, que nem ru, mas é um isso mesmo. Em espanhol, o J faz esse som. Então, nessas palavras aqui, nós vamos ver que acontece esse encontro vocálico e que vai aparecer uma vogal, que é essa que vai ficar em vermelho aqui nos exemplos que eu botei, e uma semivogal, que é essa que vai ficar em verde. No caso da palavra papai, primeiro veio a vogal, depois a semivogal. Então, eu vou chamar esse ditongo de decrescente, por quê? Porque ele vai do forte para o fraco. Diminuiu, não é? Entenderam? Lembram lá no sexto ano que a gente via isso? Ó, o, o A vai valer 100% do seu valor. E o I vai valer 50% do seu valor. Então, o que acontece aqui? Se ele vai do 100 para 50, ele decresceu. Entenderam essa ideia?
Então, esse ditongo se chama decrescente. Já nessa outra palavra, em que aparece primeiro uma semivogal e depois uma vogal, ó, inconstância. Primeiro eu tenho a semivogal, que é fraca, que teria 50% do valor dela, tá? E depois eu tenho a vogal. Então, quando eu passo de 50 para 100, o que acontece? Alô? Não sei. Quando tu tinha 50 reais e passou para 100 reais, cresceu ou decresceu o dinheiro? Cresceu. Cresceu. Então eu vou ter um ditongo crescente, porque aumentou. Entenderam? E por último, eu tenho um outro encontro vocálico, que nós não vamos precisar dele agora na acentuação, mas vocês já ficam sabendo, que é quando eu tenho na mesma sílaba uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, na mesma sílaba. Ó. Guai. Uruguai. Isso aqui tudo é uma sílaba só. Eu tenho um U fraco, um A forte e um I fraco. Se a palavra fosse uruguaio, o outro O teria que ficar separado. E aqui, ó, eu teria outro tipo de encontro vocálico, que é o que nós vamos ver agora. Que é quando eu tenho duas vogais com 100% do seu peso em sílabas separadas. Vocês estão no segundo quadrinho aí? Todo mundo tá vendo? Sim. Sim. Sim, professor. Então, esse é um outro tipo de encontro vocálico, quando eu tenho uma vogal e outra vogal na outra sílaba. Como as duas são fortes, eu vou ter que separar as sílabas. Então, por exemplo, se, cre, ta, ri, a. Ó, aqui eu separei o i e o a. Como é que se chama esse tipo de encontro? Alguém pode ler aí o nome dele? Hiato. Hiato. Dentro da palavra hiato, ó, tem um hiato aqui. Um i e um a que estão encostados na palavra, ó. Mas quando eu separo as sílabas, cada um tem que ficar numa sílaba. Hiato. Então aqui eu botei um monte de exemplos. Quem vai ler para nós? Bruno, lê para nós os exemplos? Saúde. Raul. Mauri. Maori. Kaique. Rainha. Luara. Moema. Aí. Uhum, muito bem. Perceberam por que eles são hiatos? Porque o A é forte, o U também é. O A é forte, o O também é. Nessas palavras, tá? No A é forte, o I também é. O E também é. E assim por diante. Então, em cada uma dessas palavras, eu tenho um encontro, ou seja, duas vogais se encontram, porém, como as duas têm força, eu tive que separar as sílabas, cada uma ficou numa sílaba. Tá? Aqui, o Bruno quase leu Mauri. Até tem um nome de mulher, que é, por exemplo, Maureen, né? Nesse caso, esse U aqui é semivogal. Maureen. E isso aqui não é mais um hiato, seria um ditongo. Tá? Mas não. Aqui eu botei um A e um O. Então, Maori. Tá? Todo mundo entendeu o que é um hiato?
Sim. E se aqui eu mudasse para Luana em vez de Luara? Mesma coisa, tá? Por isso, por exemplo... Ah, não, depois eu vou falar o por isso. Vou só voltar aqui para vocês. Parar a apresentação. Duda, o que tu entendeste que é o hiato? É quando as sílabas fortes da palavra só ficam separadas? A sílaba forte fica separada? É, as vogais. Muito bem, as vogais, muito bem. São duas vogais que se encostam, porém, como elas são fortes, as duas, elas ficam separadas, tá? É claro que tem uma que fica mais forte que a outra, né? Mas as duas são fortes no ponto de vista que não é que ela desapareça, como no nome, por exemplo, Cecília. Na palavra Cecília, o I é tão fraco que tem gente que escreve com LH. Entenderam? Todas essas palavras que a gente fica em dúvida, sandália, família, é porque tem ali um ditongo e aquela letra ficou fraquinha ali. Aquela vogal virou uma semivogal. Vocês viram que eu tô de óculos novos? Eu percebi no começo. Como é? Parece óculos do Harry Potter. Não entendi. Parece o óculos do Harry Potter. É porque eu não pude ir no oftalmologista, porque eu faço a quarentena certinho. Daí eu mandei fazer com uma armação, mandei fazer a mesma lente que já era, mesmos graus. Eu pensei que vocês iam falar, vocês não disseram nada. Eu tinha percebido isso que eu não falei. Não sei. Mas ele é só para ler e só para ver de perto. Normalmente eu não vou usar, como o outro. Tá, voltando então. Então agora nós vamos ver que em algumas palavras que tem hiato, ou seja, que tem duas vogais fortes, encostadas, mas quando eu separo as sílabas elas se separam. Em alguns hiatos eu vou acentuar uma das duas letras. Então a regra é a regra do I e do U formando hiato, tá? O que ela vai ser necessária para ser acentuada? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, nós já vimos nas aulas passadas que a palavra nu não tem acento, né? Lembra? E até aquele palavrão, que na verdade é um palavrinho, que tem duas letras, começa com C, termina com U e não tem nada no meio, também não tem acento. Né? Apesar de que tem gente que tá tão furioso na hora que xinga que acentua, não tem acento. Tentem me dizer, por exemplo, se a palavra baú e a palavra Bauru se escrevem terminando com a mesmo... O U do fim é igual. Nas duas tem acento, nas duas não tem, numa tem, na outra não tem, qual delas? Escrevam aí no caderno. Baú e Bauru. Teu? Matheus, o que tu fizeste? Escreveste com alguma delas com acento? Matheus? Baú? Assim? Bau? Sem acento? Botei baú com acento e Bauru sem. Tá. E por que tu fizeste isso, Thiago? Baú tem acento, Matheus. Tu botou ali. Eu botei baú com acento, né? Isso. E por quê? Porque não sei por quê. Porque eu aprendi essa palavra Porque é. Hã? eu aprendi essa palavra desse jeito, não sei se está certo. Muito bem. Às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente não sabe por que tem acento,
mas a gente sabe que está acostumado a ver com acento, então a gente tem certeza, tá? Pode acontecer isso. É verdade que Baú tem acento, tá? E é verdade também que Bauru não tem. Então agora nós vamos entender por que acontece isso. Porque em algumas, deixa eu apresentar de novo essa telinha aqui, para mostrar para vocês por que isso acontece. Então vejam, aqui ó, já está chegando aí para vocês? Todo mundo tá vendo? Sim. Então, vocês viram que algumas aqui que eu botei tem acento e outras não tem. Estão percebendo isso? Saúde, Raul. Por que aqui que é A e U no saúde, o U tem acento, e aqui no Raul, que também é A e U, não tem acento. Aliás, em espanhol tem, tá? Raul em espanhol tem, mas em português não tem. Por que aqui, que é A e I, tem acento, e aqui que também é A e I, não tem acento? E aqui tem, ó. E por que, por exemplo, na palavra saia não tem acento e na palavra saía tem acento? Porque são outros sentidos. Não entendi. Tem sentido diferente. É, mas não, a gente não acentua pelo sentido, né? O I tem outro, tipo, ele é mais forte. Aqui o I é mais forte. Uhum. Então, eu vou fazer outra pergunta. Por que será Ele é uma sílaba só. Só o I. que na palavra raiz não tem acento e na palavra raízes tem acento? E agora? O que vocês me dizem? Pegou, né? Mesma coisa a palavra juiz. Juiz e juízes. Puxa, a bolota tá chata lá na rua, latindo. Ó, me expliquem. Façam suas hipóteses. Alguém consegue perceber alguma coisa? Não. Não. Giovanni? Giovanni? Camila? Você falou comigo, prof? E na hora travou. Travou. O que tu consegue perceber aí para a gente inventar uma regra, construir uma regra dos hiatos? Olhando esses exemplos. Não dizer, não coloca acento? Como é? Não sei. Fala, tava tão bom. É que raiz não tem acento e termina em Z. E juiz também. E daí quando coloca no plural não termina em Z. E tem acento. É. Parece que tem a ver com esse Z aí, né? Então, nós vamos. Deixa eu ver se eu colo aqui. Deixa eu puxar para cá. Para cá. Vejam, quando eu colo, tudo se transforma em verde. Que exótico. A regra do hiato vai falar o seguinte: a letra U e a letra I. E a letra I. Peraí, deixa eu fazer assim.
A letra U e a letra I, quando elas estiverem sozinhas na sílaba, o que acontece com elas? Se elas estão formando hiato. O que vocês estão percebendo? Ó, o I tá sozinho na sílaba e aqui ele não tá, ó. Ele tá com Z. Mas o O não acontece isso. O E também não acontece isso. Nem o A, ó. Mas o U e o I, eu vou apagar essa rainha daqui por enquanto, porque ela é a exceção. Então, o U e o I, quando eles estão sozinhos na sílaba, eles recebem acento. Se eles estiverem formando hiato. Todo mundo está percebendo isso? Ó, aqui o I está sozinho na sílaba e está formando hiato. Aqui, o U está formando hiato, mas ele não está sozinho na sílaba. Aqui, o U está formando hiato, ó, mas não é ele o segundo do hiato e ele não está sozinho na sílaba. Então, a regra do hiato é o seguinte. A letra U e a letra I formando hiato, o que mais? Sozinho na sílaba ou acompanhado de uma letra só, de S. O que acontece com ele? Deve ser acentuado. Tá? Até aqui todo mundo entendeu? A letra U e a letra I está formando um hiato, ó. Eu vou pintar aqui o hiato. Formando um hiato, ó. Deve ser acentuado. Se ele estiver sozinho na sílaba ou acompanhado de S. Vou fazer acompanhado de S para vocês verem. Vou fazer um exemplo aqui. Lu, is. Ó. Aqui está o hiato e ele está acompanhado de S. Tá? Entenderam essa regra? Sim. Aí, Thiago. Mais alguém entendeu? Sim. Sim. Ah? Pintei todos. Então, anotem essa regra no caderno. Depois a gente vai ver a exceção. Todo mundo anota? Agorinha. Porque quando tiver uma avaliação, vocês vão poder olhar no caderninho. Anotaram? Não, calma aí. Então, a palavra baú, se fosse no plural, continuaria com acento? Sim. Sim. Então, não tem a ver com plural, tá, gente? Porque a palavra raízes
tem acento, a palavra baús também tem, mas no singular, raiz fica sem. Não é porque ela está no singular, e sim porque no singular ela fica acompanhada do Z, e aí ela não deve receber acento. E agora, copiaram? Sim. Sim. Escrevam um exceto se vier seguido de... Qual era a palavra que eu apaguei porque eu disse que isso era uma exceção? Quem é que lembra? Rainha. Rainha. Então, se vier seguido de NH, aí já não precisa do acento. Então, as palavras ra, i, nha, rainha, moinho. Entenderam? Essas palavras tinham tudo para receber acento. Ó, tá aqui o hiato, o i está sozinho na sílaba, está formando esse hiato com o a, tá tudo certinho para ele receber um acento. Porém, depois dele vem um NH. Então, isso anula o acento. Não tem acento por causa desse NH aqui. Tá? Anotaram a exceção? Sim. Sim. Então, agora eu vou fechar isso aqui. Você está apresentando. Não está mais. E vou chamar alguém para ler como é que ficou a sua regra. Quem não falou nada hoje? Gabriel Lins, lê para nós como é que ficou a sua regra? U e I formando hiato. Sozinho na sílaba ou acompanhado de S. Deve ser acentuado. Exemplo, saúde, Kaique. Daí tem os exemplos. Tá. E a exceção? A exceção, exceto se vier seguido de NH. Daí eu coloquei os exemplos. Perfeito. Muito bem. Outra pessoa? Yasmin. Lê como ficou o teu. Do rainha, prof? Toda essa regra. Ah, tá. As palavras seguidas, as sílabas seguidas de NH não precisam de acento. Não, mas a regra do hiato, qual é? Qual? A regra que a gente acabou de ver. Ai, não sei. Hã? Eu acabei de falar. Não sei. Yasmin, Não presta é o que eu atenção, mandei prof. pra vocês Perdão. copiarem. Hã? Não copiou, Yasmin? Não, vou ver agora pra copiar, prof. Só copiei essa parte. Matheus, lê como é que ficou a tua? Matheus? Bom, deu para entender que, mesmo eu mandando copiar, vai ter um monte de gente que não copiou, né? Vai se fazer de salame agora. Então, essa regra vocês têm que copiar, tem que ter junto com as outras, porque na hora que a gente fizer qualquer atividade de acentuação, vocês têm no caderno o recurso para pesquisar. Tá? Arthur tinha falado assim, o saía é tritongo. Não é verdade, tá? Saía. Tá? Então fica assim como eu botei aqui. Sa é uma sílaba. I é outra sílaba. E o A é outra sílaba. Porque o A, Arthur, sempre é vogal. Ele nunca vai ser semivogal na língua portuguesa.
Opa, eu escrevi e não mandei. Tá? Então, ele não é um tritongo. Em compensação, por exemplo, não, exemplos de tritongo, vou botar alguns aqui. Paraguaio. Tá? Aqui eu tenho o AI, que é um tritongo, e depois o que vai vir formando um hiato. Guaio, tá? Paraguai. O G ficou grudado com Paraguaio. Inclusive, vocês vão, se alguém for estudar um curso superior que vai ter língua portuguesa mais aprofundado, vocês vão ver até que esse I, ele vai aparecer nas duas sílabas, vai ficar assim, guaio, porque a gente estende ele, né? A gente diz paraguaio, é como se ele tivesse nas duas sílabas, ele é fraco, mas ele sim comprido, tá? Entendeu, Arthur? Então, às vezes, realmente, a gente tem várias vogais, uma do lado da outra, mas isso não quer dizer que é um tritongo, tá? Que nem na palavra areia. Não sei por que às vezes não pega. Areia, ó, tem o E e A, mas eles não formam um tritongo. Formam um ditongo e um hiato. Tá? Deu o nosso tempo, né? Fazer um intervalinho agora. Tá? Quem não tinha copiado, aproveita a oportunidade para copiar no intervalo. Tá bom? Até daqui a pouco. Tá bom. Até daqui a pouco. Deixa eu só ver se alguém que não estava chegou. Não, todo mundo veio, né? Tá. Então, vamos tomar uma aguinha. Beijos.